Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima. Bom, continuando as nossas aulas, a partir do parágrafo 222, fala-se do alcance da fé no Deus único. É verdade que para o povo de Israel, Deus é único, Criador do céu e da terra. Para os muçulmanos também, Deus é uno. Para nós cristãos, católicos principalmente, Deus é uno e trino. O que acontece? Crer em Deus único e amá-lo com todo o seu ser, com todas as consequências, né, é para toda a nossa vida. E o que significa acreditar em Deus único? Né? São 5 aqui respostas para essa nossa fé. Né? Se cremos em Deus único, porque conhecendo essa unidade de Deus, né, Pai, Filho e Espírito Santo, o que entendemos é que entendemos nele uma grandeza e uma majestade, ou seja, Deus Criador do céu e da terra. Por causa disso, vivemos uma vida rendendo graças. Deus nos fez, Deus nos ama. Então, tem um outro significado ter fé. Não é só acreditar que Ele é todo-poderoso, a majestade e a grandeza de Deus, mas é também reconhecer em nós essa criação. E por isso somos gratos. Poderíamos não ter nascido, porque escolheu a nós? Através dos nossos pais, é verdade. Mas por que nós? Por que não outra pessoa? Porque viemos antes dos nossos irmãos ou depois deles, né? Então, render graças a esse Deus único, que todos nós possuímos o que vem dele, ou seja, o que é que nós possuímos que não tenhamos recebido dele, diz São Paulo na carta aos Coríntios, né? Como retribuirei ao Senhor todo o bem que Ele me fez? Porque se estamos aqui, Deus quis nos dar o seu amor, a sua graça e a redenção, a salvação, quer dar tudo para nós. Só que criou-nos sem nós, mas não vai salvar-nos sem a nossa participação. A gente tem que participar da nossa salvação. E como participamos? Aderindo a essa fé. Então, o significado é de render graças. E a missa é a maior ação de graças. Quando a gente participa da missa, o que acontece é que ali a Eucaristia é a ação da graça. É a maior ação da graça de Deus, onde Deus se faz presente e se dá em alimento a nós. Então, Ele não só nos criou, mas nos mantém na fé com um ato perpétuo do seu amor em permanecer ali conosco na Eucaristia. Então, é render graças por tudo aquilo que Ele fez em nosso favor. Morreu por nós e continua nos guiando e conduzindo. Significa também ter fé, viver a unidade entre todas as pessoas. Deus criou o mundo e criou as pessoas numa certa unidade. E essa unidade a gente chama também de natureza. A natureza humana tem um vínculo entre todas elas. Já falamos na outra aula, quando algumas tribos conheciam uma parcela da verdade, não toda a verdade. Mas quando, em contato com outras tribos e outras comunidades e outras civilizações, começaram a purificar aquilo que era mal. Começaram a ver que aquilo que parecia ser cultural e bom, começaram a perceber que era mal. Então existem algumas coisas na nossa cultura que a gente pode perceber que é mal. Por exemplo, a nossa família tem uma certa tradição de fazer sempre uma coisa. Aí alguém casa com outra pessoa e na outra família pensa, nossa, na minha família faz aquilo e nessa não faz isso, nessa não faz. Meu Deus do céu, tem alguma coisa diferente. Onde que será que está aqui a sensatez, a verdade e aqui o bem nisso tudo? Então a gente começa a fazer, por analogia, a gente vai vendo, olha,
Aqui é uma cultura, aqui é uma cultura, mas existe uma unidade, então, entre as pessoas, entre toda a criação, existe uma unidade, e essa é a verdadeira dignidade de todos os homens. Entre nós existe uma unidade. É preciso entender também que todos podemos participar da bondade divina. Também significa crer, significa usar corretamente as coisas criadas, porque Deus criou todas as coisas. São Francisco é a prova disso, né? A beleza das coisas, né? O irmão Sol, a irmã Lua, agradecer a água, agradecer todas as coisas, né? Então, por quê? Porque tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Então, toda a natureza foi criada para o bem do homem. Deus criou tudo, então, se Deus criou tudo para o bem, por que vamos usar mal? Então temos que usar bem também, usar corretamente as coisas criadas. Assim é também ter fé. Quando o Papa fala desse negócio, está falando hoje em dia da ecologia, é verdade que faz parte, porque é isso. Dentro do catecismo, no parágrafo 225, fala dessa unidade, não, 226, fala dessa unidade, usar corretamente das coisas criadas. Ou seja, tudo com medida, né? Usar de tudo o que não segundo a medida dele, estaria errado, né? O que nos usamos bem é segundo a medida do seu amor. Por isso precisamos desapegar-nos das coisas na medida em que nos desviam dele. Se algumas coisas nos desviam de Deus, temos que nos desapegar delas. Às vezes poderíamos amar de tal forma uma pessoa que essa pessoa seria, na verdade, uma possibilidade de perdermos a Deus. Então ela já não seria um vínculo bom de Deus para nós. Por isso que algumas coisas é preciso amar a Deus sobre todas as coisas, para que todas elas tenham uma unidade e todas elas tenham um valor para mim. Todas podem me levar a Deus, mas o que não me leva a Deus, então eu tenho que abrir mão disso. Que seria, na verdade, o pecado. Não só o pecado, mas o apego às coisas materiais que poderiam me levar também ao pecado. Então, quando a gente estuda isso, entendemos muito bem. E significa também ter fé, confiar em Deus, né, em qualquer circunstância. Aqui no parágrafo 27 diz assim, né, mesmo na adversidade. A oração de Santa Teresa exprime muito bem isso. Nada te perturbe, nada te assuste, tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Isso daqui é para termos confiança, porque em qualquer circunstância, né, em qualquer adversidade, não podemos esquecer a nossa fé, que acreditamos em Deus, que nos conduz à perfeição. Mas é verdade que teremos que passar por muitas coisas. Eu comecei a aula já falando de um problema, né, que há na minha família. E quem de nós não tem problemas na família? Alguma adversidade, alguma chateação, algum problema, faz parte da vida. E essa adversidade também é crer em Nosso Senhor, que todas as coisas concorrem para o bem de Deus, até uma doença, até uma tristeza, até uma angústia, né? Então tudo isso concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se amamos a Deus, suportamos e oferecemos, mas se não suportamos. E aí nos desesperamos, e aí que entra às vezes a falta de fé, a negação. Bom, bastou Jesus ser condenado. São Pedro, com medo de ser condenado junto e morrer, negou 3 vezes. Ele não tinha fé? Tinha. Mas por que negou? Na hora do medo e da adversidade, ele não acreditou, não confiou. E aí, quando entra Jesus misericordioso, Jesus, eu confio em vós. É que às vezes a gente reza essa oração, Jesus, eu confio em vós. Eu confio que você vai me dar uma casa, vai me dar saúde, vai me dar isso. Eu confio em vós, Senhor. Ai, como eu confio em vós. Mas não é essa confiança. Eu confio em vós quando as coisas estiverem bem ruins, quando eu estiver mal, quando eu estiver triste. Jesus, eu confio em vós. Ainda que tudo pareça ser o contrário, Jesus, eu confio em vós. Sei que tudo isso, até isso que eu passo agora, concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é um ato de misericórdia. Tudo que acontece na nossa vida é a misericórdia de Deus agindo. Se Deus permite uma dificuldade, é para o nosso bem, para a gente sair mais forte daquela situação. E continuando, o que Nosso Senhor quer é que quando começamos qualquer liturgia, começamos essa aula, começamos um sacramento, começamos sempre com a invocação, né? No parágrafo 232 vai dizer, né? Os cristãos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por que são batizados? Porque aqui acreditamos nessa tríplice, né,
pergunta, que nos manda confessar a fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E ali está a nossa fé. Por que acreditamos? Se fala em Deus Uno, como os judeus e os muçulmanos acreditam, nós acreditamos num Deus Uno também. Uno e Trino. Uno, porque é um só Deus em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas como que dá para entender isso? É 3 pessoas numa só? 3 pessoas numa só. 3 pessoas, né? A mesma substância, porque são Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. A mesma substância, a mesma, né, de um é do outro, é Deus. Mas um é o Pai, um é o Filho e o Espírito Santo. Por quê? Porque é a forma que nós conhecemos. E por que Deus fez isso? É um mistério que Deus revelou. Não tem como abarcar, é um mistério revelado. Ele revelou. E por que a gente acredita nisso que ele revelou? Quem que disse para ele? Bom, a gente acredita nas palavras de Jesus Cristo, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus em 3 pessoas. Por quê? Porque tudo que ele falou se cumpriu. Tudo que ele fez se cumpriu. Então a gente acredita exatamente pela autoridade. Por que a gente acredita num médico? Porque ele fez 7 anos de medicina, mais o tempo ainda de estar. Por que a gente confia no engenheiro? Ele já tem tantos prédios construídos. Por que a gente acredita, né, num técnico? Porque ele já tem tantos anos. Por que acredita no piloto de avião? Porque tem não sei quantas horas de voo. Então a gente acredita nas pessoas que, pela experiência e pelos fatos e pela própria vida, demonstram uma bondade, uma perfeição e uma eficácia. Então a gente acredita numa pessoa boa por causa das suas obras. Por isso a fé sem obras, ela é morta. A fé que Jesus veio ensinar, ele provou. A prova de que ele confia no Pai é que ele morreu na cruz e ressuscitou. E havia dito isso para que ninguém se escandalizasse. Era preciso que acontecesse isso. Foi para isso que eu vim, para morrer e mostrar para vocês. Deus não abandona ninguém. Deus ama todo mundo. Por isso, a nossa fé é trinitária. Único Deus, 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. E nós conhecemos essa revelação porque Deus quis que fosse assim. E no parágrafo 237 diz assim: a Trindade é um mistério de fé no sentido estrito, um dos mistérios escondidos em Deus, que não podem ser conhecidos se não forem revelados do alto. É Deus que revelou. Então Deus revela. Então, como Deus revela, nós acreditamos porque Ele revelou. É uma autoridade. Por que a gente acredita no médico? Por que a gente acredita numa pessoa? Porque ele tem autoridade, a autoridade de quem fez as coisas. Então a gente acredita naquela autoridade. Por que a gente acredita nos padres? Porque a gente acredita que tem autoridade de quem ama a Deus e busca a Deus. Mas se o padre, a gente começa a ver os atos dele, não são tão coerentes com a fé, a gente já começa a desconfiar. Quando o marido e a mulher já não tem mais aqueles gestos de carinho e afeto um com o outro, já começa também a desconfiar. Parece que os atos não provam mais e não dão prova do amor. Então isso tudo faz. Se os filhos antes obedeciam quando eram bonitinhos e pequenininhos, depois começa a crescer, não obedece mais, os pais começam a desconfiar. Quer dizer, já não acreditam mais na obediência, no amor, na caridade. Então tudo isso faz parte da vida. Então a autoridade vem daquilo que a gente faz. Porque a nossa vida terrena exige coisas materiais. Deus fez o mundo para que a gente, vivendo nele, experimentasse da grandeza e da beleza de Deus, da sua magnificência, né, do seu poder e do seu amor por nós. Então, quando experimentamos as coisas do mundo, e elas são muito boas, mas podem nos levar ao pecado se nos desviar de Deus. Então, quando nos desvia de Deus, mesmo sendo criado por Deus, é o mau uso dela. E o mau uso dessas coisas nos distanciam de Deus. Por isso, Deus, quando revelou-se um só Deus em 3 pessoas, a partir de Jesus Cristo. Antes achavam que era só Deus único. E ainda antes dos judeus, os outros povos acreditavam em muitos deuses. Tinha Deus para tudo quanto é coisa. Para a água, para a poeira, para os mosquitos, para tudo. Tudo tinha Deus, né? Então era um politeísmo louco. Então cada um acreditava naquilo que queria. E no final das contas, por que foi chegando a essa unidade em Deus? Porque assim, um povo acreditava numa coisa, o outro acreditava na outra, o outro acreditava em outra ainda. Quando eles se encontravam, existiam pontos em comuns. O que era o ponto em comum? Aquilo que é próprio da natureza humana. Então, quando eles viam aquele ponto em comum, eles faziam, isso aqui nós concordamos, isso aqui é bom. Então,
começaram a se aproximar e foram vendo outras coisas e foram se acostumando com a cultura. Então, conforme a cultura, conforme a natureza humana, o próprio ser humano que foi criado, como já ouvimos, a imagem e semelhança de Deus, a imagem está em todo ser humano, até os que não acreditam. Nele está a imagem e a semelhança se dá quando colocamos em prática as boas obras. Porque um povo que não tem fé pode agir de forma caridosa com o outro. Como nós que somos cristãos e temos fé, agimos da mesma maneira. O ato é o mesmo. O fim último, que é destinar isso por causa do amor de Deus, e o outro, não, só para o bem da minha família, ainda assim está de comum acordo com a vontade de Deus, apesar de ser apenas uma questão natural, humana, feito humanamente, perfeitamente humano, mas não sob o olhar e a moção da graça para um efeito divino. E é isso que muda a nossa vida. Os nossos atos podem ser mais perfeitos do que os outros na intenção. Qual intenção? De fazê-las por amor a Deus. Aí sim são purificadas. São iguais às dos outros, quando são boas e verdadeiras. Quando são más, também são más, porque as nossas podem ser más, como as dos outros são más. Por isso, o Pai revelou-se, foi revelando-se para todo o povo. Assim, Deus vai se revelando como um Pai e se revela como um Filho. E o Pai e o Filho são um só, vai dizer nosso Senhor. Quem me conhece, conhece o Pai. Os atos do Filho são a vontade do Pai. Por isso, quem vê Jesus Cristo conhece o Pai. Foi a melhor forma de conhecer Deus Pai. Porque antes conheciam como Deus Criador do céu e da terra, poderoso que governa todas as coisas. É um imperador. Agora não. Jesus veio revelar como um Pai, amoroso, que não quer perder nenhum dos seus filhos. É bem diferente. Os judeus já tinham Deus como Pai. O Pai de Abraão, o Pai de Isaac, o Pai de Jacó. Quer dizer, é Deus. Mas só que assim, era uma filiação que não era muito certeza. Tinham Deus como Pai porque os atos que Deus fazia para proteger Abraão, Isaac, Jacó, a bondade que eles experimentavam, viam na ação divina para com eles, que é a graça, viam um ato de paternidade, de bondade, alguém que cuida. Um pai deve cuidar bem dos filhos. E viam em Deus um homem que cuidava. Então, tanto é que davam a Deus um atributo que conhecia humanamente. Então, é um pai e tem a mesma ternura de uma mãe. Pronto, então quem é Deus? É aquele que tem a ternura de uma mãe e o amor e a proteção de um pai. Mas é o que a gente pode conhecer. Dá para conhecer mais sobre Deus? Bom, Jesus veio revelar. Então, aquilo que é possível conhecer, Deus revelou. E quando aderimos a isso, a nossa fé passa a ser uma fé nas obras do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nossa alma. Aqui entendemos qual é a vontade de Deus. Por isso que os concílios brigavam. Quando surgia uma heresia, negando o Pai, que Deus não é Pai desse jeito, que o Filho, na verdade, ele não é Filho de Deus, é um anjo, né? Ele só veio, o ser humano é uma criatura mais perfeita, mas também não é humana, porque ressuscitou. Quantas teorias erradas para negar a fé surgiram depois do cristianismo? Muitas. Já está lá nas cartas, nos próprios Atos dos Apóstolos e no Apocalipse lá, os nicolaítas, quer dizer, já era gente que já tinha mentalidade diferente, já estava pensando fora da igreja, fora da fé revelada, já estavam inventando coisas, porque já não acreditavam, começaram a duvidar, ter dúvidas de fé, ou seja, não aderir à fé revelada é dúvida de fé. Então, quando a pessoa tem dúvida, é porque ela não aderiu e não compreendeu. Então, aqui vai no parágrafo 247, quase que tem uma explicaçãozinha daquilo que é a vontade do Pai. Deus é um só, numa substância, Deus verdadeiro. Quando entendemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas e um só Deus. Então, e damos atributos a essas pessoas. O Pai é o Criador, mas o Filho e o Espírito Santo também criaram. O Filho é o Redentor, mas o Espírito Santo e o Pai redimem também os pecados. O Espírito Santo é o Santificador, mas o Filho e o Pai santificam. A gente dá um atributo a cada um deles para conhecer melhor a ação deles. Porque o Pai agiu na criação, conhecemos como o Criador. O Filho viveu no meio dos homens como Redentor. E o Espírito Santo é aquele que perpetua e continua agindo na igreja no coração de cada um. Então esse é aquele que move os corações, que a gente disse na última aula. Qual é a ação do Espírito Santo na nossa alma? Então ele ilumina a nossa razão para conhecermos a verdade.
e a verdade nos libertará. E ele impulsiona a nossa vontade, que é preguiçosa, vagabunda, né, e tantos outros atributos ruins. Ele move, empurra, dá um empurrão na nossa vontade para a gente fazer o bem, porque às vezes queremos o bem particular, que isso já expliquei. Bem particular, quando é só bom para mim, é egoísmo. Então isso que não pode acontecer. Quando um bem é para todos, dá trabalho, cuidar da família, fazer isso é árduo, é difícil, mas esse é o bem. E ali está a verdade da minha vida, da minha vocação, pois minha vocação está ali, em fazer o bem, aquilo, o marido, a esposa, o padre, a freira, né, os filhos, cada um tem a sua missão, né, e o seu papel dentro da igreja universal, que é a igreja em todo o mundo, a igreja católica em todo o mundo, e dentro da igreja particular, que são os nossos lares, e da igreja paroquial, que são várias famílias que se reúnem naquele lugar. Então tem a igreja, né, que é a una, que é essa igreja católica, apostólica, a igreja particular, que é a nossa casa, e a igreja paroquial, que é a união dessas famílias naquele território, que a gente convive junto. E o bom exemplo de um, o sacrifício de outro, edifica também. Quantos nós sofremos, né, com o sofrimento dos outros, e quanto nos alegramos com a alegria dos outros, né? Quando alguém casa é uma grande alegria, né? Mais um lar que começa. Quando uma criança nasce, um batizado, mais uma criança que vai se colocar sob a proteção e a guarda, né, de Deus. Então isso tudo nos estimula. E aqui os concílios foram para isso, né? Para dar testemunho de fé daquilo que é verdade e bom e bem. A verdade e o bem, Deus. Tudo que não é verdade, aí caía no erro. Então, os concílios eram para corrigir os erros dentro da própria igreja. Então, tanto é que no parágrafo 247, eu vou ler ele inteiro. A afirmação filioque, né, não figurava um símbolo professado em 381, né, no concílio de Constantinopla. Dizia que o Filho procede do Pai e o Espírito Santo procede do Pai. Está lá na Bíblia. Está escrito lá, então isso é verdade revelada. O Filho revelou tudo isso. Só que no ano 447, vai dizer, né, Alexandria, o Papa Leão havia já confessado dogmaticamente que, na verdade, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Ele disse, escreveu num documento, na tradição, na antiga tradição. E aí, no ano 451, quer dizer, quase 100 anos depois, 80 e poucos anos depois, no concílio de Calcedônia, aí sim ficou a fórmula do credo, que é o que a gente reza. Tanto que, quando alguém nega a fé, abandona a igreja e vai para uma igreja protestante, isso daqui se chama adultério. Então, adulterou a fé. Então, não professou a fé no credo. Por que todos os domingos rezamos o credo? Porque essa é a nossa fé. É uma oração, mas não é só oração. É uma profissão de fé, não é só uma profissão de fé. É a fé revelada que mantém a Igreja Católica. O que é a Igreja Católica? Aquilo que o credo explica. Qualquer coisa fora do credo já é uma negação da fé revelada por Cristo. Por isso que a gente reza o credo. E o credo niceno é exatamente niceno, constantinopolitano, porque começou em Niceia, o primeiro concílio, em Constantinopla, o segundo, em Calcedônia, né, se calcificou tudo. Né? Então, na verdade, em Calcedônia é que juntou, nesses 3 concílios é que foram acertados todo o mistério de fé. Demorou quanto? Demorou praticamente 100 e poucos anos, 125 anos, para acertar o credo. Imagina, uma oração que a gente reza tão rapidinho, não dá nem um minuto de oração, demorou 125 anos para acertar. Mas por quê? Porque existiam atitudes que negavam essa fé. E atitudes que não eram, ou negavam, porque não acreditavam em Deus Uno, porque não aceitavam a revelação de Cristo, porque não compreendiam, né, a nossa missão e a nossa ação de graças perante Deus. Então tinham muitos defeitos daquilo que significa a fé, que a gente já começou a aula de hoje. Então, o que significa ter fé? Render graças, acreditar em Deus, Criador do céu e da terra. Então, todas essas coisas fazem com que tenhamos fé de verdade. Então, esses concílios foram para corrigir a falta de fé das pessoas.
seja porque, desviadas pela mentira, perderam a verdade. E, pautadas na própria vontade em buscar um bem próprio, particular, negaram o bem absoluto que é Deus. Porque só Deus é bom. O que fazemos, se corresponde ao que Deus quer, bom. Se não corresponde ao que Deus quer, com certeza já tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa de egoísmo nosso. E é por isso que a gente sabe o que é bom e o que é mal. É muito fácil saber o que é bom e o que é mal. Por quê? Porque sabemos a vontade de Deus. Conhecemos a vontade de Deus. A Santíssima Trindade, portanto, na doutrina da fé, é expressão na regra da fé batismal. Tanto que no batismo, vamos dizer, vocês renunciam ao demônio, à mentira, vocês renunciam ao mal, ao pecado, renunciam a essas coisas? Renuncio. Aí agora vamos sim, as crianças são pequeninas, então vamos professar a fé por elas. Vocês creem em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Mas crer de verdade? Estão vivendo do jeito que é para crer? Do jeito que aderiram a essa fé? Então essa é uma exigência que a igreja faz. Portanto, a Santíssima Trindade, sempre se falou de substância e pessoa. Substância é Deus, um só Deus, e pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, e é exatamente isso, no parágrafo 251 diz isso. Ao fazer isso, não submeteu a fé a uma sabedoria humana, senão que imprimiu um sentido novo, inaudito a esses termos, chamados a significar, a partir daí, há também um mistério inefável, que supera infinitamente tudo o que nós podemos compreender dentro do limite humano. É verdade que humanamente, como entendemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas, um só Deus. Como é fácil entender isso? Humanamente, não é fácil. Humanamente é impossível. Por que a gente aceita? Porque essa é uma verdade, quer dizer, que supera infinitamente tudo que nós podemos compreender dentro do limite humano. Supera, é impossível compreender isso. Por isso que a gente entende que muitas pessoas não aceitam, os muçulmanos e os judeus não aceitam, porque humanamente não tem sentido, a gente não consegue compreender, nunca vai abarcar esse mistério. Tanto que a história lá de Santo Agostinho, do menininho, menininho lá, Santo Agostinho tentando escrever o livro da Trindade, é um livro dessa grossura, escreveu o livro da Trindade, tentando explicar a Trindade. Aí um dia ele olhando na praia, viu a imensidão do mar, falou assim, nossa, como Deus é maravilhoso na construção de tudo isso, quanta água, uma imensidão sem fim, você não vê o fim disso daqui, a grandeza do amor de Deus. E ele viu uma criança pegando com um dedal de costureira, pegava água assim, fez um buraquinho na areia, pegava água assim e jogava ali dentro. Aí pegava água, corria, dava uns 10 passos, jogava no buraquinho. Corria, pegava água no dedal e jogava no buraquinho. Aí Santo Agostinho ficou vendo, o menino ficou fazendo aquilo muito tempo. Ele ficou incomodado, falei assim, o que você está fazendo? Eu falei assim, vou jogar aquela água lá aqui dentro, no buraquinho, Aí ele falou assim, isso é impossível. Aí você vê que é uma ação divina. O menino olhou para ele e falou assim, também para você entender a Trindade é a mesma coisa. Quer dizer, como é que o menino sabia que ele estava estudando isso? Quer dizer, é uma ação divina. Então, quer dizer, isso também é impossível, o menino não sabia. Como é que o menino sabia o que era Trindade? O menino estava pegando água com um baldinho desse tamanho. Então, o que acontece? Na verdade, são mistérios. Quer dizer, acredita-se naquilo que aconteceu porque foi falado por alguém que tem autoridade. Santo Agostinho era um homem inquieto, porque buscava fama, dinheiro e valorização, e que no final das contas, estudando, foi ficando inquieto e viu que, na verdade, a fé era coerente com a verdade, e aquilo começou a incomodar, porque a verdade revelada não era a verdade que ele queria. E no final das contas ele descobriu que ele estava agindo com uma vida, buscando um bem particular, que ele começou a entrar em crise. Aí quando a mãe dele apresentou Santo Ambrósio, ele foi discutir, Santo Ambrósio acabou com ele. E aí foi uma amizade que foi conversando muito tempo. E ele ficou na dúvida, até que um dia, também com Santo Agostinho, um homem tão inteligente, nas coisas tão pequenas aconteceram. Um dia, ele na casa que ele estava hospedado, na janela de frente da casa do outro lado, uma menina estava ensaiando a leitura da missa. Porque a voz das crianças, o padre precisa de microfone, a criança não precisa. O padre tem um pulmão desse tamanho, a criança tem um pulmão desse tamanho,
e a voz dela ultrapassa até do microfone. Então o que acontece? As crianças faziam leitura na missa, porque a voz delas, se não existia microfone, a voz delas vai muito mais longe. Então a criança estava treinando a leitura a semana inteira, porque a voz era bem fininha e aguda e todo mundo ouvia. Então a menina lia aquilo, a mesma história, e ele ouvindo. A menina 1, 2, 3, 4, várias vezes lendo aquele trecho do Evangelho. Era para ficar cansado, né? Mas aí na cabeça dele ficou aquilo assim: se a menina está lendo, faz você também o mesmo. Toma e lê. Pega aquilo, pega o livro e lê também. E aí foi ali a conversão dele. Foi a partir dali que ele foi vendo o que é a verdade. Quando ele descobriu a verdade revelada por Jesus Cristo, ele compreendeu os mistérios? Não, ele aderiu ao mistério por uma graça, porque querendo a verdade, alcançou em Deus. Entendendo o que era bom, alcançou só em Deus, porque só Deus é bom e Ele é a verdade suprema. Então, por isso, quando a gente faz alguma coisa que tem mentira, o nosso coração fica inquieto, fica mal, né? Ficamos mal, sabemos que é errado. Tanto é que quando é errado a gente faz até escondido para ninguém saber. Por quê? Porque senão vai dá vergonha, né? Então a gente faz pelo menos escondido de 2, 3 pessoas. Tenta pegar 2, 3, vamos fazer tal coisa aqui que vai dar certo? Não, aí se concordo, pronto, é mais gente no erro. Mas se não concordo, só fica aquele desejo do erro. Então, por isso, quando a gente entende o mistério da Trindade, entende dentro do limite humano, infinitamente supera a verdade revelada por Cristo, supera infinitamente tudo que nós podemos compreender dentro do nosso limite humano. É impossível. Mas por que então aderimos a essa fé que é impossível? Porque para Deus tudo é possível. É a graça de Deus e a verdade da sua vida no meio dos homens é que nos faz compreender o mistério da verdade, desse amor. E assim entendemos muito bem. O dogma da Trindade é una. É una porque é um só Deus, e é três porque são 3 pessoas. As pessoas divinas são realmente distintas entre si. 254, parágrafo. Deus é único, mas não solitário. Pai, Filho, Espírito Santo. Não são simplesmente nomes que designam modalidades do ser divino, pois são realmente distintos entre si. Aquele que é o Pai não é o Filho. Aquele que é o Filho não é o Pai. Nem o Espírito Santo é aquele que é o Pai ou o Filho. São distintos entre si pelas suas relações de origem. É o Pai que gera, o Filho que é gerado e o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. Aqui está a unidade divina que é Trindade. É o que a gente pode entender, do máximo que a gente pode entender. E a gente entende porque há uma continuidade nesse ato. Porque Deus continua fazendo todas as coisas. Criou para redimir, criou e o homem se perdeu no pecado, redimiu para resgatar o homem e continua ensinando para que ninguém volte para o pecado e seja resgatado. Para cumprir aquilo que foi feito desde o começo, criado à imagem e semelhança de Deus. Mesmo que o homem negue, mesmo que ele fuja, mesmo que ele faça besteiras, Deus o cerca de carinho e proteção, da criação até a salvação. Deus nos cerca de carinho e proteção e vai nos ensinando, para não perder ninguém. E conhecendo a verdade e o bem, aderimos a Deus. Por isso a verdade e o bem vão nos libertar. A verdade vos libertará, porque é o bem que Deus queria. E as pessoas distintas são relacionadas entre si. Por isso nós temos na Trindade, não temos senão uma única e mesma natureza. Então Deus é uno, uma mesma natureza, mas em 3 pessoas. No parágrafo 258, lá no fim, lá quase no finzinho, está dizendo assim: assim a Igreja confessa, na linha do Novo Testamento, um Deus e Pai, do qual são todas as coisas, um Senhor, Jesus Cristo, para quem são todas as coisas, um Espírito Santo, em quem são todas as coisas. Ou seja, o Pai são todas as coisas, o Espírito Santo, para quem são todas as coisas, o Jesus Cristo, para quem são todas as coisas, e o Espírito Santo, em quem são todas as coisas. Ou seja, na criação, na salvação, e na santificação. Então, a ação de Deus vai se dando à medida do tempo, e vamos conseguindo compreender isso. Lá no resumo, a gente chega no final dessa parte, no resumo, no parágrafo 266,
eu vou ler também uma parte que está bem no meio do parágrafo 266. A fé católica é esta, que veremos o único Deus na Trindade e a Trindade na unidade, não confundindo as pessoas, nem separando a substância, pois uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho, outra do Espírito Santo, mas uma só é a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, igual à glória, coeterna à majestade. Um só Deus em três pessoas. Verdade revelada por Cristo. E só acreditamos por quê? Porque Ele fez os milagres, porque Ele ensinou, demonstrou, morreu por nós e ressuscitou. A ressurreição é a prova da vitória até sobre o mal e o pecado. Porque fizeram mal a Jesus Cristo e Ele foi capaz de dar a todos o perdão. Do mal, Deus tira um bem até do mal. Até do mal que fizeram a Ele, Deus tirou um bem. Então, isso é a verdade. E esse é o bem que devemos aderir. Por isso acreditamos em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Um só Deus em três pessoas. Por quê? Porque foi uma verdade revelada por Deus. E ao revelar-se, compreendemos que é possível. Porque Deus nos leva à verdade e ao bem. Verdade e bem é o que todo mundo quer. Quem quer fazer uma coisa mal feita? Ninguém. Quando vai uma visita na casa da gente, quem quer fazer comida ruim? Não, quer fazer comida boa. Quem quer uma casa caindo aos pedaços, com um furo no telhado, pingando para dentro? Ninguém quer, a gente só quer coisa boa. Então, coisa boa é coisa boa. Só que a bondade e as coisas boas são aquelas que são árduas e difíceis, que exigem de nós um esforço. E esse esforço é o que nos faz aderir à vontade divina, porque fazendo bem, aprendemos a cuidar como Deus cuida de nós. E é isso que Deus quer. Por isso que quando cuidamos, alguém se casa, cuida do cônjuge, né? O que faz? Está vivendo para o outro, para fazer um bem para o outro. E o bem é a prova do amor de Deus e é experimentar Deus, porque fazendo bem para o outro, vê a felicidade do outro. E a nossa felicidade está em fazer e ver o outro feliz. Porque se o outro não é feliz, eu sou o mais infeliz de todos. Por isso, a felicidade está em ver os outros felizes. E essa foi a alegria de nosso Senhor. Saber que poderíamos chegar à felicidade. Então, fazer o outro feliz custa? Claro que custa, não é fácil agradar todo mundo. Só que a gente não pode agradar no erro, na mentira. Então, não dá para agradar. Dá para agradar todo mundo no erro, na mentira? Não. Isso não é o bem. Isso é uma mentira, por isso não é a verdade e nem vai ser bem. Porque o que não é verdade não é bom. Assim entendemos esse grande mistério. Ele faz tudo o que quer, sim. Deus é onipotente. Como diz os Salmos, né, aqui no parágrafo 269, né, Deus é chamado de Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, Forte e Valente, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Né? A Deus tudo é possível. Né? Nada lhe é impossível. Para Deus tudo é possível. Mas é verdade que existe, parece, uma impotência em Deus. Qual a impotência de Deus? Né? Deus é impotente em alguma coisa? Deus pode fazer o mal? Não. Por que Ele vai fazer o mal? Ele vai fazer o bem. O mal é a ausência de bem. Então Deus não é a ausência dele mesmo. Então o que Deus faz é bom. Ele pode fazer o mal? Não, Ele faz o bem. O mal é a ausência de bem. Então Ele só faz o bem. Ele precisa fazer o mal? Não, porque fazendo o bem está tudo completo, está tudo perfeito. Deus é perfeito, por isso faz o bem. E a verdade está nele. E esse é o mistério da nossa vida. Por isso somos chamados a essa perfeição. A onipotência divina, parágrafo 271. A onipotência divina, de modo algum, é arbitrária. Em Deus, o poder e a essência, a vontade e a inteligência, a sabedoria e a justiça são uma só e mesma coisa, de sorte que nada pode estar no poder divino que não possa estar na vontade justa de Deus ou na sua inteligência sábia. Ou seja, em Deus, tudo é Deus. A inteligência, a sabedoria, né, a bondade, tudo em Deus é a misericórdia, a justiça, a grande briga, né? Eu sou mais da misericórdia do que da justiça. Né? Houve um tempo que a igreja falava muito da justiça, 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 mas a misericórdia é maior do que a justiça? Não. É que a misericórdia a gente vê como um ato maior, mas a misericórdia também é justa. E a justiça também é misericordiosa, porque a justiça é dar ao que o outro precisa. Isso não é um ato de misericórdia?
E a misericórdia não é justa, dando aquilo que cada um precisa? Por isso Deus vai dar o que cada um precisa. O que eu preciso? E agora dá cura. Não, de uma cruz bem pesada, para aprender a sofrer, parar de reclamar, e assim, quando aprender, estiver bem com o calo, né, do sofrimento, vai entender que você não precisava nada daquilo que você achava que precisava, e que você ficou muito mais forte carregando o peso de uma cruz tremenda. Então Deus permitiu que sofresse por teu bem. Isso é misericórdia? É, e é justo, sim. Saindo mais forte vai ajudar um monte de gente. Os desígnios de Deus são insondáveis. A verdade e o bem é o que Deus quer nos dar. A verdade e o bem que nós queremos pode ser mentira e o mal. Por isso que temos que tomar muito cuidado. Então Deus age para o nosso bem. Por isso, parágrafo 274, por isso nada é mais adequado para consolidar a nossa fé e a nossa esperança do que a convicção profunda gravadas nas nossas almas de que nada é impossível a Deus. Pois tudo o que o credo a seguir nos proporá a crer, as maiores coisas, as mais incompreensíveis, bem como as que mais ultrapassam as leis ordinárias da natureza, desde que a nossa razão tenha pelo menos ideia da onipotência divina, ela as admitirá facilmente e sem qualquer hesitação. Deus andou sobre o mar? Andou. É fácil acreditar. Ressuscitou, desceu à morte. Andar sobre o mar é a coisa mais fácil. Para ele é fácil. Para mim, não. Porque com o dia que morrer, morreu. Acabou. Né? E não precisa nem andar no mar, porque vai morrer. Né? Então, para que vai andar no mar? Para ficar orgulhoso e achar que é bom? Não, então é melhor nem andar sobre o mar. Melhor morrer, aí acaba tudo de uma vez. Então, o que na verdade Deus quer de nós é que a nossa adesão, o credo, nada mais é do que aderir às verdades reveladas, pela qual, com autoridade, Deus mostrou aos homens, de forma possível à compreensão humana, o que é o mistério do seu amor, a verdade e o bem. Assim, nós podemos aderir a Deus como? Através não só da fé, daquilo que acreditamos, mas colocando em prática. Aqueles que ouvem a minha palavra e as põem em prática, é um servo bom, é um servo fiel. Então, servo fiel. Fiel porque acreditou nas palavras e servo porque pôs em prática o que acreditou. Então, essa é a nossa fé. Por isso a gente reza, por isso participa dos sacramentos, por isso a gente se esforça com a família, por isso a gente perdoa de novo, por isso a gente ajuda mais. Então, essa é a nossa fé. Fazer com que a verdade e o bem sejam a razão da nossa vida. Querer fazer bem as coisas e querer viver a verdade. Pois o Espírito Santo, repito aqui, ilumina a inteligência para conhecer a verdade. E ele impulsiona a vontade para que eu faça o bem. Qualquer coisa contrária a isso é uma ação fora da ação divina. Por isso o que nos move é agir bem, é fazer bem. Hoje, por milagre de Deus, terminei antes do tempo. Foi mais rápido. Se alguém quiser fazer pergunta, temos aqui um tempinho. Tudo que está onde? Sim, o credo, na verdade, foi tirado, são frases praticamente do Novo Testamento, dos Atos dos Apóstolos e do Evangelho. Praticamente, tem também coisas do Antigo Testamento. Deus criou o céu e a terra. Então, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, tudo que é o credo é, na verdade, um resumo dos mistérios do amor de Deus que se perpetuou por toda a história. Então, o credo, na verdade, é um resumo da nossa fé. Por isso, eu creio que Ele criou, eu creio que Ele nos enviou o Seu Filho, eu creio que o Seu Filho morreu por nós, eu creio que o Espírito Santo nos ilumina, é Senhor da vida, eu creio na ressurreição dos mortos, eu creio na vida eterna. Então eu creio. Por que a gente crê? Porque tudo isso se concretizou em Cristo Jesus. Por isso a profissão de fé. Quando a gente reza, não é simplesmente rezar, é aderir àquilo. Quando a nossa fé está em dúvida, por exemplo, morreu um ente querido, então eu não acredito em Deus. Bom, está negando que Deus criou o mundo e está negando que Deus redimiu. Esqueceu que Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos, né? Foi crucificado, morreu, sofreu bastante, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia.
Então essa é a nossa fé, acreditar que Ele pode ressuscitar, pode nos salvar, sim, isso é ter fé, ainda que a gente não compreenda. Isso acontece, primeiro Ele sofreu, depois morreu, depois ressuscitou. Então primeiro a gente passa pelo sofrimento, depois pela morte, e por fim a vida eterna. Então são coisas que a gente já queria chegar na vida eterna sem passar pelo sofrimento, não dá, né? Sem cruz não chega aos céus. Diga, né? Por que reduzir o credo? É que não, na verdade não é que reduzir o credo, é que assim, o credo é o credo apostólico, chamado credo apostólico, que é bem resumido, é o credo que a gente reza normalmente, aquele foi o primeiro credo. O segundo credo nasceu dos concílios, o credo apostólico é aquilo que está no Evangelho e nos Atos dos Apóstolos, esse é o credo. Também no Antigo Testamento tem coisa. Então o credo está lá, na palavra. O credo niceno-constantinopolitano, por que é credo niceno, concílio de Niceia, de Constantinopla? Então, esses dois foram juntados porque as heresias contrárias à fé eram tão grandes que foi preciso explicar quem é Deus. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Está muito claro, a gente acredita. Mas alguns acreditam, não, será que Ele criou? Será que não foi o Big Bang? Será que não foi não sei o quê? Então, um monte de teoria. Creio em um só Deus, para ninguém negar que é um só Deus, né? Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas, todas, não é só algumas não, todas as coisas, visíveis e invisíveis, creio em um só Senhor. Esse credo niceno foi feito exatamente em tempos de calamidade, em que a igreja estava dividida e era preciso reformular o credo, aumentar a verdade para que ninguém negasse. Então ele foi, na verdade, ele é um acréscimo para que de verdade seria o que eles fazem hoje em dia. Você compra um carro, então você compra um carro, você põe roda, motor, banco, volante, pode andar, nem motor, vamos andar. Mas se põe um pneu melhor, põe um banco mais confortável, né, põe uma direção hidráulica, põe um negócio, então o carro fica melhor. Então o credo niceno-constantinopolitano foi para melhorar, para que ninguém desviasse do caminho e fosse mais verdadeiro, né, aquela fé, na verdade, fosse bem explicada para que ninguém negasse por algum motivo. Tá bom? Deus criou o céu, Deus criou todas as coisas, Criador de todas as coisas. Mas todas as coisas são todas mesmo? Sim, aí colocar todas mesmo. Todas, visíveis e invisíveis, todas para não negar. Não, será que criou? Não, acho que o inferno não existe. Né? Criou todas as coisas, os anjos também foram criados, e os anjos decaídos também foram criados por Deus. Aí vem aquela questão, mas se Deus é onipotente, todo-poderoso, por que o mal existe no mundo? Porque não quis aderir à verdade de fé, porque negando a fé faz as coisas da sua própria cabeça, vive uma mentira, né? E não adere a Deus. Mas se Deus fosse bom e todo-poderoso, não existia o mal no mundo. Mas o que é o mal no mundo? É a falta de Deus. Quem faz com que Deus diminua? Não, ninguém faz com que Deus diminua. Mas quem diminuiu a vontade de Deus em si fomos nós mesmos. Então por que existe o mal? Porque não fez a verdade e não fez o bem. Se fizesse o que Deus mandou, bom e verdadeiro. Mas como não fez, mentira e ruindade e mal. O que é o mal? O egoísmo. Eu fiz um bem só para mim, o que um bandido faz? Rouba. Para ele é bom o dinheiro roubado. Só é ruim a polícia depois atrás dele. Mas é bom o dinheiro roubado. Mas trabalhar que é bom não quer. Então por isso que ele rouba. Para ele é bom, mas para quem foi roubado é péssimo. Porque trabalhou, foi honesto e perdeu tudo. Então é aqui que está. O mal existe. Né? Então por que Deus não faz nada? Bom, Deus assumiu a condição humana e também sofreu como nós. Mas por que Deus permite o sofrimento? Sim, para que ninguém também se iluda que o mundo é o céu. Aqui não é o céu, aqui é a terra. É preciso passar por aqui. Deus viu que tudo era bom. Deus criou o mundo e viu que era bom. Bom para passar por ele, amar muito, servir muitas pessoas, na verdade no bem, e um dia merecer o céu. Para isso que Deus criou todas as coisas. Então Ele criou o mundo para quê? Para ele acabar. Haverá um novo céu e uma nova terra, não essa. Por quê? Vai ser muito melhor. E por que vai ser melhor? Então porque Ele deixou a gente aqui? A nossa permanência aqui é ocasião do nosso pecado. Ele deixou a gente sem todas as graças da vida, do paraíso, por causa da nossa desordem e desobediência. Mas se nós aderirmos à sua vontade, conhecermos a sua criação na nossa imagem, e nos assemelharmos a Deus pelas boas obras,
nós participamos da bondade divina. E o que acontece? Somos associados à glória dos céus. Passamos pelo mundo já vivendo a glória do céu. Quando amamos a família, já que merece uma surra todo mundo, né? Quando amamos a família, né? Apesar dos pesares, quando amamos todos de verdade, aí aderimos à vontade divina. O que Deus queria? Que eu amasse, servisse aquelas pessoas. Então ali que está a bondade divina. E isso a gente vai aprendendo aos poucos, vai aderindo. Mas a gente pode esquecer? Pode. Por que a gente tem que estudar sempre? Para não esquecer essas verdades de fé. Bastou uma contrariedade, uma adversidade, pronto. Já começamos a desanimar. Ai, Deus me abandonou, já não me ama mais, né? Então, quantas vezes caímos nessa tentação? E que é tentação ridícula, porque Deus nunca abandonou. Deus sempre esteve ao nosso lado. Tá bom assim? Pronto, por hoje só, por hoje tá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora de Fátima, Santo Amaro,